Olá, sejam muito bem-vindos. Camarote 21 no ar, o programa que deixa você por dentro de tudo que está rolando na cena artística e cultural da Europa. No encontro de hoje tem música experimental, Oktoberfest e até presente para os nossos espectadores. Confira aí. Uma visita à Oktoberfest de Munique, a maior festa popular do mundo. A música experimental do pianista Hauschka, que já foi indicado ao Oscar. E a arte quase meditativa de equilibrar pedras. De 16 de setembro a 3 de outubro, a cidade de Munique, no sul da Alemanha, se torna palco da maior festa popular do mundo. É tempo de Oktoberfest, a tradicional festa da cerveja. Criada em 1810 pelo então príncipe Ludwig, a Oktoberfest atrai hoje milhões de pessoas, e não só da Alemanha. No ano passado, foram 5,5 milhões de visitantes vindos do mundo todo. Então vamos lá, caneco em punho e, como se diz por aqui, Prost! Nem só de cerveja vive a Oktoberfest. Na realidade, a verdadeira alma do festival é o chamado Der Trachten- und Schützenzug, o desfile de abertura do evento. O primeiro foi realizado em 1835 em homenagem às bodas de prata do rei Ludwig I e de Teresa da Baviera. Desde 1950, o desfile ocorre anualmente, sempre no primeiro domingo da Oktoberfest. Este ano, cerca de 9.500 pessoas de diversos países desfilam pelas ruas de Munique, apresentando a tradição e os costumes de suas regiões. São mais de 160 associações, a maioria vem da Baviera. A vestimenta típica dos bávaros é o chamado Gebirgstracht, ou seja, calça de couro para os homens e Dirndl para as mulheres. Os trajes variam de acordo com a região. Os da Associação Alt-Miesbach Munique são considerados particularmente elaborados. Nosso traje é simplesmente uma bela roupa bávara, na qual me sinto confortável e que visto com orgulho. Seria uma pena se em algum momento ele deixasse de existir. Algumas horas antes do desfile, a família Fischer faz os últimos ajustes. A filha Regina veste o traje de festa reservado apenas para mulheres solteiras. Antigamente, as roupas típicas eram usadas para representar um status social. Quanto mais moedas o traje tivesse, mais cabeças de gado a família tinha no estábulo. Já Christine Fischer veste o traje para mulheres casadas, feito com 40 metros de tecido. No passado, os adornos da vestimenta indicavam prosperidade, um luxo que só as mulheres de família rica podiam ter. Ainda hoje, o preço é salgado. Um traje como este custa quase 5.000 euros. Mas calma que tem trajes típicos para todos os bolsos e estilos também. Quem não curte o tradicional pode encontrar versões mais modernas. Os trajes típicos que vendemos sempre tiveram influência da moda. Sempre transportamos as tendências de Paris e de outros lugares para as nossas vestimentas. E o desfile de abertura da Oktoberfest também tem um quê de diversidade. Participantes de 8 países apresentam suas tradições, como um grupo italiano da região da Sicília e uma associação búlgara de Munique. O desfile percorre 7 quilômetros pela cidade de Munique até chegar ao Theresienwiese, onde a festa continua por mais de 2 semanas. Bom, mas se você não tem como ir até a Oktoberfest, não se preocupe. A nossa produção deu um jeitinho de levar um pouco dessa festa até você. Para germanizar um pouco a sua próxima cerveja, o Camarote descolou um presente com o Museu de Design de Colônia. O museu está oferecendo copos super charmosos de Kölsch, que é a cerveja típica de Colônia. Sim, porque na Alemanha, cada cerveja é tomada em um tipo de copo específico. Para participar do sorteio, é só acessar o nosso site dw.com/camarote21. Se inscreva até o dia 29 de outubro e concorra a esse brinde cervejeiro do Museu de Design. dw.com/camarote21. Bom, mas de festa e cerveja a gente passa a um assunto sério. Este ano se completam 40 anos do outono alemão, um dos períodos mais tensos do pós-guerra na Alemanha. Em setembro e outubro de 1977, a fração do Exército Vermelho, um grupo terrorista de esquerda, chocava o país.
Sonhos e ideais revolucionários se transformavam em sequestro, assassinatos e suicídio. O Camarote 21 conversou com o cineasta e escritor Andrés Fail, autor de diversas produções sobre o tema. Há 40 anos, em setembro de 1977, a guerra entre os terroristas da fração do Exército Vermelho e o governo alemão atingiu o ápice. Começava um período de muitos desafios, conhecido como Outono Alemão. De certa forma, o Outono Alemão fez com que a Alemanha se encontrasse. Tinha uma missão no ar, uma ordem para dar fim a algo que os próprios pais não fizeram. E essa tarefa tinha que ser executada. É preciso levar em conta que 1/3 dos jovens do país tinha simpatia pela luta da fração do Exército Vermelho. O grupo terrorista de esquerda, fração do Exército Vermelho, é um tema recorrente no trabalho do cineasta Andrés Fail. O primeiro contato ocorreu ainda na época da escola na cidade de Stuttgart. Nos anos 70, na prisão Stuttgart-Stammheim estão Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof e Holger Mainz. O cineasta acompanha o julgamento dos principais líderes do grupo terrorista e de militante da Jovem União, organização juvenil ligada a partidos políticos conservadores, ele se torna simpatizante da esquerda. Eu me dei conta de que se criou uma espécie de fascínio por essas pessoas que estavam dispostas a lutar por um mundo melhor. E isso apesar da violência, quero deixar bem claro. Nos anos 60, a Guerra do Vietnã politiza toda uma geração. Uma geração que protesta contra a invasão americana e cobra consciência política, reformas e uma sociedade aberta e livre. Em junho de 1967, durante uma manifestação contra a visita do Chá da Pérsia, o estudante Benno Ohnesorg é morto a tiros em Berlim. Pouco tempo depois, um pequeno grupo radical declara guerra ao Estado. O objetivo? A Revolução Mundial. O filme Wer wenn nicht wir, em português, Se Não Nós, Quem?, de Andrés Fail, descreve o caminho desta radicalização. Gudrun Ensslin e Andreas Baader se unem e formam o núcleo inicial da fração do Exército Vermelho. Andreas und ich fahren weg. Wenn wir zurückkommen, wohne ich hier nicht mehr. Und wohin geht's? Nach Frankfurt. Für wie lange? Open End, wir werden da was machen. A meta era destruir, provocar, que o Estado mostrasse seu rosto fascista para nos legitimar a nossa luta. Há uma frase-chave de Gudrun Ensslin. Uma vez ela disse: "Não queremos ser acusados de ter identificado algo e não ter feito nada contra." E o pai dela teria revidado: "Sim, e o que isso significa? Vocês parecem querer o fascismo? E se ele não vier?" Os extremistas de esquerda seguem seu caminho e, no começo, encontram muita simpatia e apoio entre a população. Mas a situação muda quando começam os crimes. 34 mortos, diversos ataques a bancos e atentados com explosivos. A resposta do governo foi investir em armamento. No outono europeu de 77, a fração do Exército Vermelho lança a sua maior ofensiva. No dia 5 de setembro, o grupo sequestra o empresário Hans-Martin Schleyer, então presidente da Confederação da Indústria Alemã e da Confederação das Associações de Empregadores Alemães. Os 3 guarda-costas e o motorista são mortos durante o sequestro. O objetivo do grupo é a libertação de 11 militantes prisioneiros. Mas o governo não cede à chantagem. E em 13 de outubro, aliados da fração do Exército Vermelho sequestram um avião da Lufthansa. O então chanceler federal Helmut Schmidt continua não cedendo. E quando a aeronave pousa na Somália, forças especiais da Polícia Federal da Alemanha conseguem libertar os reféns. Depois do fracasso da ação terrorista, Jan Karl Raspe, Andreas Baader e Gudrun Ensslin cometem suicídio coletivo na prisão. Pouco depois, Hans-Martin Schleyer é assassinado. De alguma forma, as duas partes tinham um espírito belicoso. Eram principalmente oficiais militares,
e militares bem-sucedidos, com um espírito de comando, de ação e firmeza, podia-se ver na época. Nenhum dos lados estava disposto a ceder. Mesmo após o chamado Outono Alemão, a fração do Exército Vermelho continuou com os ataques e assassinatos. A organização foi dissolvida em 1998, mas as feridas e investigações permanecem abertas. Alguns assassinatos cometidos pelo grupo ainda não foram esclarecidos. Ainda temos que lidar com isso. Continua sendo uma sombra, apesar de não estar mais tão diretamente sobre nós. Mas o que aconteceu deixou feridas, cicatrizes. E enquanto os assassinatos não forem esclarecidos, a ferida não estará realmente curada. Solange wird diese Wunde nicht wirklich verheilen. A Europa é famosa pelas construções históricas e muitas delas levaram séculos para ficarem prontas, como a Abadia de Westminster. Ela começou a ser construída em 1245 e só ficou pronta em 1745. Foram 500 anos de reformas e ampliações, motivo pelo qual a abadia mistura 3 estilos góticos diferentes. A última parte a ser construída foram as torres marcantes. Ainda mais impressionante é a Catedral de Milão. As obras por aqui começaram em 1386 e se estenderam, pasmem, por 579 anos. Oficialmente, a catedral só foi concluída em 1965. No nosso ranking de obras quase intermináveis também está a Catedral de Colônia, na Alemanha, um verdadeiro superlativo quando se fala de catedrais, especialmente no que diz respeito ao tempo de construção. A pedra fundamental foi lançada em 1248 e as obras foram interrompidas algumas vezes, com uma pausa de singelos 300 anos. Durante este tempo, a catedral foi usada como estábulo de cavalos, mas no século XIX os trabalhos foram retomados e a catedral concluída após 632 anos. Mas isto ainda não é nada. A Alhambra de Granada, na Espanha, demorou quase 700 anos para ficar pronta. Alhambra, em árabe, significa Castelo Vermelho. As obras foram iniciadas pelos mouros no século IX. Quando eles se retiraram da Península Ibérica no século XV, os cristãos finalizaram a construção. Mas também não foram muito mais rápidos. E por fim, no topo da nossa lista de construções eternas está Stonehenge, no sul da Inglaterra. Segundo especialistas, as ruínas de 5.000 anos passaram por 3 fases de construção, que somam cerca de 1.500 anos de obras. A razão das rochas terem vindo parar aqui ainda é um enigma. Mas ao menos sabemos quanto tempo elas levaram para chegar onde estão. Tá gostando do programa? Então não saia daí. Aproveite o intervalo que vem agora para passar lá no nosso site e se inscrever na promoção da Oktoberfest. www.com/camarote21. Tá valendo os copos de Kölsch do Museu de Design de Colônia. Até já! Bem-vindos de volta ao Camarote 21, aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E o nosso segundo bloco começa com música experimental da melhor qualidade. O alemão Hauschka é um mestre do chamado piano modificado, o piano incrementado com alguns adereços. Ele é conhecido mundialmente pelas composições que mesclam som acústico, sucata e programação eletrônica. Ficou curioso? Nada mais justo. Confira aí. Música experimental executada com piano de cauda e 2 pianolas, nome dado ao piano automático. Esse é o som do compositor e pianista alemão Volker Bertelmann, conhecido como Hauschka. Aqui embaixo tem um computador, um motor que move os martelos, ou seja, os teclados se movem sozinhos. E aqui dá para ver o tablet. Quando eu aperto os botões no tablet, eu mudo o timbre dos pianos. E isso é muito divertido, porque é como se tivesse uma banda tocando comigo. As pianolas atuam também como bateria.
Hauschka toca o piano de cauda e adiciona outros efeitos ao vivo. Os instrumentos ficam sempre abertos. Me interessa muito o que acontece dentro do piano. O músico às vezes prende objetos inusitados às cordas do piano para criar sons diferentes, como esse, que lembra o de um tambor. Eu já abria piano desde criança. Eu tinha uns 12 anos quando coloquei percevejos, aqueles pregos pequenos, nas cordas e martelos porque queria dar um som metálico ao piano. O músico usa até ímãs. Hauschka produz tudo acusticamente, mesmo que pareça música eletrônica. O piano modificado é a marca registrada dele. Hauschka mora em Düsseldorf, na Alemanha, uma cidade com muitas galerias de arte e uma cena artística ativa. Desde 2005, ele organiza o Approximation, um festival de música experimental juntamente com Thomas Rieger. Há muitos artistas que trabalham com piano e música eletrônica, mas no caso de Hauschka, o piano modificado é a especialidade dele. Eu o vejo como um solitário nessa cena musical. Hauschka gosta de estar próximo da natureza. O ruído de fundo da floresta não só o acalma, como também é fonte de inspiração. Mas a história dele na música começou de outra forma. Em 1992, ele fundou a banda hip-hop God's Favorite Dog, que, mesmo aclamada internacionalmente, acabou se desfazendo. Como essa primeira tentativa de iniciar uma carreira profissional na música falhou, passei um bom tempo pensando em como queria continuar. Hauschka então começa a lecionar em uma escola de música e só retorna ao estúdio após 7 anos. Em 2004, ele lança o primeiro álbum e, a partir daí, muda o nome artístico para Hauschka. Ele também começa a compor para cinema e teatro. Um grande sucesso do músico é a indicação ao Oscar pela trilha sonora do filme Lion, Uma Jornada para Casa, escrita em parceria com o músico americano Justin O'Halloran. É um belo reconhecimento por algo que vem sendo feito há mais de 30 anos. Novos sons e abordagens, uma marca da música experimental de Hauschka. De acordo com ele, a música dele foi feita para exploradores, para pessoas que, assim como ele, encaram a vida como uma eterna busca. E nós seguimos com os destaques internacionais da música. A cantora Yoon Sung-na vem despontando como uma das revelações do jazz. Yoon Sung-na é sul-coreana, estudou jazz em Paris e está em turnê pela Europa com o novo álbum She Moves On. O Camarote conversou com ela. E depois de toda essa energia jazzística, a gente tem um VT super tranquilo para baixar a rotação. Tão tranquilo que chega a ser quase meditativo. O sueco Pontus Jansson tinha um hobby um tanto incomum: equilibrar pedras. E resolveu transformar o interesse geológico em arte. A palavra de ordem aqui é calma, concentração e paciência. O sueco Pontus Jansson tem uma relação especial com pedras.
Com elas, ele consegue fazer esculturas aparentemente impossíveis. Em algum momento, você sente que as pedras se encaixam umas nas outras e estão equilibradas. Aí você solta e espera pelo melhor. Sempre balança um pouco quando você tira as mãos, você nunca sabe se elas vão cair ou não. Dessa vez ficaram paradinhas, como se estivessem congeladas e flutuando umas sobre as outras. Para essa escultura, Pontus precisou de cerca de 10 minutos. O sueco já fez centenas de obras de arte em diferentes lugares da ilha onde mora. O lugar perfeito tem que ter pouco vento e muitas pedras. Faça chuva ou faça sol, para Pontus não tem tempo ruim. As esculturas surgem em qualquer estação do ano. Fazer as esculturas me acalma. Eu gosto de estar na natureza, amontoar as pedras. Para mim é uma meditação. Prefiro trabalhar no norte da ilha, onde encontro pedras mais interessantes. Pontus pratica esse passatempo um tanto incomum há 4 anos. Algumas esculturas levam poucos minutos para ficarem prontas. Para outras, ele precisa de várias horas. As pedras não podem ser muito pesadas nem muito lisas. O melhor é trabalhar com pedras com uma superfície ligeiramente áspera. O mais importante é paciência e sensibilidade nos dedos. É melhor primeiro se familiarizar com as pedras. E isso dá para fazer em casa, começando com 2 pedras e treinando a técnica. Mas mesmo com muito treino, nem sempre tudo sai como esperado. O fracasso faz parte do jogo e pode irritar até mesmo a mente mais equilibrada. Às vezes é meio frustrante quando você trabalha por tanto tempo e aí tudo desmorona na hora de fazer a foto. Fico um pouco irritado. Depois de fotografar as obras, Pontus edita as fotos no computador e posta nas redes sociais. E também faz vídeos, o que impressiona o público ainda mais. As pessoas pensavam que eu colava as pedras. Aí, quando fiz os vídeos, deu para todo mundo ver que não tem nada colado aqui. O primeiro vídeo se tornou viral, e então fiz o segundo, que também fez sucesso. Até então, equilibrar pedras ainda é um passatempo para o sueco. As pedras são a paixão dele e algumas ele até leva para casa. A forma desta é excelente. Meio que parece um ovo, né? Um ovo de dinossauro. Pontus já tem centenas de pedras em seu pequeno jardim, onde de vez em quando ele também pratica o hobby de empilhar pedras. As pilhas de pedras parecem desafiar a gravidade. Pelo menos por um tempo. Será que funciona para combater o estresse? Ou será que a pessoa acaba mais estressada ainda toda vez que as pedras caem? Se você quiser tentar em casa e depois dividir a sua experiência com a gente, fique à vontade. E, aliás, fique à vontade também para participar da nossa promoção da Oktoberfest, valendo o brinde do Museu de Design de Colônia. É só se inscrever no nosso site, dw.com/camarote21. Corre lá! O programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela companhia, mas na semana que vem a gente volta. Até lá!